Eu acho isso fundamental, a compreensão do que é juízo de admissibilidade de recurso e o que é juízo de mérito de recurso. O recurso de regra, se a gente quiser simplificar, passa pelo menos por essas duas fases de julgamento. A fase de admissibilidade e a fase de julgamento do próprio conteúdo, do próprio mérito do recurso. Tá? E nós precisamos separar, e para isso, inclusive, a gente precisa saber, às vezes, quando o recurso é provido. Se o recurso é provido, é porque houve juízo de mérito positivo. E algumas vezes as pessoas confundem. Claro, o próprio tribunal às vezes também troca os termos, tá? Então, mas o juízo de mérito e o juízo de admissibilidade vai levar que a gente entenda, por exemplo, que em primeiro lugar existe um direito de interpor o recurso. Então, você tem um direito de interpor recurso que vai ser recebido ou não. O direito de interpor recurso vai ser analisado os requisitos, os pressupostos, e aí pode não ser recebido. Nota-se que se o tribunal entender, o órgão a julgar o recurso, entender que você não tem direito de interpor recurso, por exemplo, não será nem recebido. Será indeferido de plano. Então, em primeiro lugar, a gente pode falar desse direito de interpor recurso. Em segundo lugar, a gente pode falar de um direito de ver o mérito do recurso ser julgado. Então, se o recurso for recebido, aí agora vem a questão se ele será julgado positivamente ou negativamente. E em terceiro lugar, claro, é o direito, talvez, de ser provido. Então, recebido, julgado e provido. Mas pode não ser recebido para você nem julgado. Se ele for julgado e não provido, também. Então, ou seja, a gente precisa um recurso. Então, o recurso passa o juízo de admissibilidade quando ele de fato é recebido. E esse juízo de admissibilidade tem algumas peculiaridades. Antigamente, hoje eu ouvi falar da comparação com o CPC de 73, porque eu acredito que para vocês, claro, é uma questão de natureza, é uma questão histórica, né? Se a gente quiser fazer comparação, mas eu acredito que posso poupar vocês dessa parte histórica, quem quiser depois só fazer uma comparação com relação a isso. Por quê? Porque antigamente, quando você entrava com um recurso, por exemplo, no juiz que deu a sentença, por exemplo, na primeira instância, quando você entrava com o recurso, aliás, o juiz deu a sentença, entrava com o recurso, ele fazia o primeiro juízo da admissibilidade. Então você entrava com a apelação e entrega para o juiz. A apelação é interposta na primeira instância. A apelação é interposta no juízo que deu a própria sentença. Você não interpõe a apelação diretamente no tribunal. Você interpõe no juiz de origem. Então, esse juízo, então, fazia o quê? Esse juiz fazia o primeiro juízo de admissibilidade. Ele podia não aceitar seu recurso. Então, o doutor fulano da vara X civil deu a sentença, você entrou com a apelação, para ele mandar para o tribunal, ele pegava a apelação, ele pode analisar e entender que aquela apelação não tem requisitos, e ele então julga o recurso não admitido. Porque o recurso pode ser admitido ou não admitido. Recurso recebido ou admitido, claro, né? Então ele podia julgar seu recurso não admitido. Aí você tem que entrar com o recurso contra a nova decisão do juiz. Então olha o embaraço que poderia acontecer. O que o CPC fez? O CPC tirou isso. Então o CPC colocou, principalmente com relação à apelação e com relação ao recurso ordinário, o CPC estabeleceu o quê? Não há juízo de admissibilidade. Ou como nos termos que diz, não precisa de juízo de admissibilidade. Ele diz não precisa de juízo de admissibilidade. E claro, o fórum permanente processualista civil, você falou, então não cabe, e aí sim a doutrina entende, se não precisa, é irrelevante. Se é irrelevante, não cabe mais juízo de admissibilidade. Então hoje o juiz de primeiro grau não faz mais o juízo de admissibilidade, que é o quê? Que é analisar se o recurso cumpre os requisitos e os seus pressupostos processuais, inclusive, por exemplo, a legitimidade para recorrer. Então se você faz uma apelação, a apelação tem determinados requisitos. Se você faz uma apelação contra uma decisão interlocutória, por exemplo, a apelação não é cabível. Ela não vai ser julgada, porque ela não vai ser nem admitida. Então ela não passa daquela primeira fase do direito de interpor o recurso. Então, mas o juiz de primeiro grau fazia essa análise de juízo de admissibilidade. Hoje não pode mais. Hoje, então, se você entra com uma apelação no juízo de primeiro grau, e você tem que entrar ali, claro, ele somente tem que remeter depois para a segunda instância, que fará o juízo de admissibilidade. Essa competência de admissibilidade na segunda instância é em primeiro lugar do relator, tá? Tá lá no artigo 932, eu notei aqui, 932, as competências do 932 trata das competências do relator. Então, quando o recurso sobe para a segunda instância, vai para o relator. Primeira coisa que o relator faz é analisar, fazer o juízo de admissibilidade, ver se aquele recurso cumpre os pressupostos e os requisitos recursais. Se for claro, depois a gente vai discutir isso um pouco mais lá na frente, que a gente vai discutir ainda os poderes do relator e o processamento, por exemplo, da apelação na segunda instância, se Deus quiser. Então a gente vai falar um pouco mais das competências do relator, principalmente quando for falar de recurso especial e recurso extraordinário. Se nesse momento ele
julgar que, entender que não tem requisito, não admitido. Se for admitido, se cumpriu os requisitos, passou do juízo da admissibilidade. Então o recurso foi admitido. Se o recurso é admitido, aí o recurso passa para uma segunda fase, pode ser conhecido. Nota, o recurso só será conhecido. Conhecer o recurso é julgar o recurso. Então nós temos a questão, primeiro o recurso precisa passar o juízo da admissibilidade, ser admitido. Se ele for inadmissível, acabou. Então, primeiro, ele tem que ser admitido. Uma vez admitido, ele vai passar agora para o conhecimento. Então o recurso pode ser admitido, depois conhecido ou não conhecido, porque a matéria também não compete, não cabia. O recurso conhecido é aquele que vai ser julgado de fato, mas aí conhecido de fato sendo julgado, e aí vai ser não provido se ele for denegado, ou provido se ele for concedido. Então isso é fundamental que a gente compreenda e entenda essa diferença. Só no conhecimento do recurso e no seu provimento ou não provimento é que nós vamos julgar o mérito. É que nós vamos analisar o mérito do recurso. Então o mérito do recurso acaba sendo o último juízo que se fará. Ou seja, com relação de fato de direito, aquelas questões que foram colocadas no âmbito recursal. Tem um colega meu até que briga dizendo que o tribunal sempre tem um checklist de mais de 100 itens, que é só para verificar. Se faltar um deles, não deixa o recurso subir. Não se faz juízo de admissibilidade na apelação no recurso ordinário. O recurso ordinário, artigo 1028 e o 1010, parágrafo 3º, com relação à apelação do CPC. Mas o 1030 anterior, então inclusive eu tenho alguns CPCs aqui que quando eu comprei novo, que praticamente comprei, alguns meses depois tive que trocar, né? Porque não mudou. Mas assim, então, nesse aspecto seria interessante. A grande dificuldade do juízo de admissibilidade não é nem muito na apelação, nem muito no recurso ordinário. É muito mais quando você interpõe um recurso especial. É muito mais quando você interpõe um recurso especial. E aí, difícil, muitos recursos especiais acabam não sendo conhecidos, porque simplesmente não foram admitidos. Então você tem um leque gigante. Então essa questão da admissibilidade, ela é relevante, porque nos chama a atenção do quê? Nós temos que tomar atenção nos pressupostos, nos requisitos processuais com relação ao recurso. Porque se o recurso não for admitido, morreu ali. Se morreu ali, o direito do seu cliente acabou. Já acabou. Tem como, acabou. Isso é uma questão que né? Eu vou dizer, bom, o que é requisitos de admissibilidade? Dizer, bom, por requisito de admissibilidade, a gente pode entender que os requisitos e os pressupostos, eu coloco eles praticamente como junto, se não me engano, Alexandre Câmara também acaba fazendo uma diferença entre requisitos processuais. Alexandre Câmara faz uma diferença entre requisitos processuais e pressupostos processuais. Quando eu trabalho, por exemplo, em teoria geral do processo, também acabo mostrando que às vezes tem essa diferença. Alguns são pressupostos e alguns são requisitos. Mas aqui no âmbito do recurso a gente pode falar dos dois ao mesmo tempo. Ou seja, o recurso tem que ter os requisitos e os pressupostos. Ou a gente pode até colocá-los como sinônimo e falar de requisitos e pressupostos, no sentido de incluir todos eles, na verdade. Quer seja exigências indispensáveis do próprio recurso, quer seja as condições que o recurso tem que ter, porque o recurso também tem uma condição de ação. Por exemplo, a legitimidade, o interesse de recorrer. Se você não tem interesse de recorrer, você não pode recorrer. Você não pode chegar aí e achar um processo qualquer e dizer, eu não vou recorrer desse processo porque é bacana. Porque eu achei o cara injustiçado. Você não tem interesse de agir. Aí você precisa também ter legitimidade. Né? E o que tem legitimidade para recorrer? Quem tem legitimidade para recorrer é quem, a gente fala, normalmente é quem foi sucumbente. Só a parte sucumbente é que tem legitimidade para recorrer. Claro, tem que ter interesse de agir primeiro, mas precisa ser sucumbente. Se você não é sucumbente, você não tem interesse nenhum. Falta de interesse. A legitimidade você pode ter. Vou corrigir, na verdade. Você parte legítimo se você for parte no processo. Mas você pode não ter interesse de recorrer porque você não é sucumbente. Só tem interesse de recorrer aquele que foi sucumbente no processo. Então você pediu 1 milhão para o juiz contra fulano. Trocou processo contra Bill Gates. Pediu $1 milhão. O juiz lhe deu $1 milhão. Você não tem interesse de recorrer. Você não é sucumbente. Sucumbente é quem? Sucumbente é aquele que ficou prejudicado. Restou prejudicado de alguma forma com a decisão. Então o prejuízo pode ser parcial, pode ser total. Você pediu 1 milhão. O juiz lhe deu 900 mil. Você é sucumbente. Você é sucumbente em 100 mil. Então você tem interesse de recorrer. Então, por isso que também aí, uma dessas legitimidades, o código estabelece a possibilidade do terceiro prejudicado também recorrer. Então A e B podem estar num processo e litigando e A e B perder, A e B, um deles perder, por exemplo, mas essa decisão vai acabar prejudicando um terceiro que não estava no processo. Se aquele terceiro provar que há prejuízo dessa decisão no direito dele, ele tem direito de recorrer. Então, em regra, quem tem recorrer as partes que estão no processo que foram sucumbentes, que têm interesse de agir,
O Ministério Público, nas causas onde o Ministério Público pode agir. Outra questão também que o recurso precisa ter para ser admitido é a tempestividade. Que eu já falei isso desde o começo hoje, falei muito sobre isso. A tempestividade, o recurso precisa estar no prazo. Antigamente a gente falava da intempestividade, digamos, antecipada. Intempestividade prévia. Porque você tinha o prazo do recurso e o recurso interposto antes do prazo. O recurso interposto antes do prazo e o recurso interposto fora do prazo. Hoje o CPC muda isso. O CPC diz, olha, peraí, o recurso interposto antes do prazo não é intempestivo. Então, ou seja, é só antecipado. Então você não tem mais intempestividade por antecipação. Então o CPC corrigiu isso, dizendo, não, peraí, a tempestividade só vai ocorrer posteriormente ao prazo. É quando você entra com o recurso após o prazo. E no âmbito do processo civil, é bom também a gente chamar atenção, lembrar que se contam os dias úteis, tá? Os prazos vão correr, claro, né? E exclui o dia do começo, inclui o dia do final, mas contando apenas os dias úteis. Apenas os dias úteis, que, por exemplo, a diferença, por exemplo, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a diferença com o Código Eleitoral. Então, o Código Civil atual estabelece isso. Então, exclui o dia do começo, inclui o dia do final, mas contam-se apenas os dias úteis. Então, o dia que for feriado não conta, os dias que não tem expediente forense, que não são úteis nesse sentido, não vão contar. Outros aspectos, eu já falei de legitimidade, que é um dos elementos fundamentais. A capacidade processual das partes, claro, também. Se você tem que ter capacidade processual, capacidade não de estar em juízo, ou capacidade de falar em juízo, tudo isso você precisa ter, né? Capacidade processual das partes, obrigatoriamente. Igual representação, devido à representação. Então a gente tem, por exemplo, um menor precisa estar, conforme for o caso, em público ou menor público, precisa ser representado ou assistido. Claro que se a falha de representação nessa hipótese, ela pode ser corrigida, desde que não leve ao prejuízo. Tem isso. E o outro recurso também, claro, de regra, entrar no tribunal adequado. O tribunal tem que ser um tribunal investido, e você não vai tomar um soco na cara num jogo de futebol e você quer agora pedir indenização contra o torcedor que está do seu lado. Você vai pedir indenização somente no Tribunal de Justiça Esportiva. Aí você está confundindo o órgão. Bom, essa é uma ação indenizatória, mas uma ação indenizatória normal, comum. As questões do Tribunal Esportivo somente resolve entre os atletas, questões esportivas. As outras questões a gente não vai resolver lá. Então o Tribunal investido também de jurisdição adequada acaba também sendo um pressuposto válido, um pressuposto essencial para o recurso. Outra questão relevante no âmbito de admissibilidade dos recursos é o preparo. O que é o preparo? Preparo é o pagamento claro das despesas e das custas necessárias para que você possa recorrer. É o comprovante das despesas relativas ao processamento do recurso. O preparo é indispensável no recurso. A gente fala sob pena de deserção. O preparo é indispensável sob pena de deserção. O que é deserção? Deserção é a sanção que você recebe caso o recurso não seja recebido. Caso não tenha o devido preparo. Se o recurso não tem o devido preparo, ele não será julgado. Ele será considerado deserto. Até uma deserção, o recurso deserto é aquele recurso que não será julgado. Então, a comprovação do preparo é fundamental. E aqui eu chamo a atenção de uma questão formal relevante. Não basta pagar. É preciso que o comprovante esteja no recurso. O tribunal não vai adivinhar que você pagou. Igual eu vejo alunos, às vezes, que digo, meu Deus, o aluno está no final do semestre, no final do curso, que faz um requerimento, que precisa de comprovação, não coloca comprovação, quem que vai adivinhar que precisa de comprovação? Com preparo é a mesma coisa. Não adianta você pagar o preparo se você não colocou o preparo. Então o preparo é indispensável, é um dos requisitos do recurso, sob pena de deserção. Então se o recurso senão não haverá processamento. O artigo 1007 é relevante, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. Comprovará, nota? Inclusive porte de remessa e retorno. Hoje, como muitos recursos eletrônicos, a gente não tem mais porte de remessa eletrônica. Mas se os autos têm que ir, você tem que pagar porte de remessa, as custas, as despesas para mandar o recurso e as despesas para retornar os autos depois para a origem. Não só as despesas do processamento do recurso, aí tem sempre a tabela, conforme for o caso, mas também o porte de remessa e retorno. Porte de remessa e retorno, quando for necessário, inclui obrigatoriamente dentro do preparo. E a lei, então, vai excluir quem? Vai excluir o Ministério Público e as entidades federais, né? União, Estado, Distrito Federal e municípios. Eles, nesse caso, eles estão, e suas autarquias, claro, estão dispensados do porte, são dispensados do preparo. Essa aí é a regra do parágrafo 1º do artigo 1007. Mas se você pagar metade, dizer, bom, mas o preparo era de R$500, pronto.
Sabe, claro, a lei também regula, não há nenhuma novidade com relação a isso. A regulação está no parágrafo 2º do 2007. Mas se o preparo for insuficiente, ou seja, você não colocou o valor integral, você será intimado para supri-lo. Você será intimado quem? Seu advogado, porque seu advogado que deve fazer isso adequadamente. Então o seu advogado será intimado para suprir o valor. Você olha, fulano, está faltando 250 aqui. Então ele vai ter que cumprir, claro, remeter no prazo de 5 dias. O advogado será intimado para no prazo de 5 dias suprir a insuficiência. Se ele não comprovar, aí já é outra questão. Se ele não fizer, mesmo intimado para fazê-lo nos 5 dias, ele não fizer, o recurso será considerado deserto. Ah, não, eu paguei quase tudo. Era para pagar 1.000, mas paguei 910. Ficou faltando 80. Eu paguei 990, ficou faltando 10. Você é intimado para desses 5 dias para completar o preparo. Se não completar, o recurso será considerado deserto. Se você não juntar, aí você mandou o recurso. Eu costumo dizer, se o estagiário mandou o recurso seu e não colocou o preparo, vamos supor que você pagou. Você deixou tudo prontinho ali. Ó. Olha, tá tudo aqui, é só montar. Montar as peças bonitinhas ali, as comprovações, documental, preparo, beleza, tudo certo. Mas se você já resolveu, juntou tudo ali, esqueceu o papel em cima da mesa e então interpõe o recurso sem o comprovante do preparo. Nota que não interessa se você pagou ou não. Se o recurso for interposto sem o comprovante do preparo, porque é o comprovante que conta, não é se você pagou ou não, porque como é que você pagou? Pagou mediante comprovante. Então é a mesma coisa, você não, eu paguei o preparo, eu também paguei. Então cadê o comprovante? Então se você interpõe o recurso sem o preparo, se você interpõe o recurso sem o preparo, aí o parágrafo 4º vai dizer o quê? Vai dizer, nessa hipótese aí, você será intimado, claro, sempre na pessoa do advogado, para você pagar agora em dobro. Então eram R$1.000. Você deixou lá, o estagiário não colocou, o recurso subiu sem o preparo. Depois o relator pegou, analisou, não tem preparo. Para não dar deserção direta, porque a gente sabe sempre que, a gente já estudou isso no semestre passado, que essa é uma premissa do processo civil, então sempre abrir possibilidade da parte corrigir um erro que é corrigível, que é o princípio da utilidade processual. Se você não junta o preparo, a comprovante do preparo, você será intimado para fazer dobro. Então você já tinha R$1.000, vai ter que pagar mais 1.000. Aí você tem que juntar agora os dois, mostrar, olha, tá aqui os 2.000. Eu era 1.000, agora estou devendo 2.000. Essa é a punição que você tem. Claro que se você fizer de novo, aí, novamente, aí já o recurso vai ser, de fato, vai ser considerado deserto. O que chama atenção é que o preparo, na verdade, foi chamado de preparo imediato ou preparo simultâneo, que é o preparo na mesma hora, né? Mas, claro que nem todo mundo faz o preparo, né? Já falamos aqui, o Ministério Público, os entes federais, eles têm isenção, né?